Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história. Olha que legal. Vocês já me conhecem, né? Sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e iremos aqui conversar um pouquinho em um tema que a gente já deu início na aula anterior, e a gente vai dar continuidade, né? Período aí da história do nosso Brasil, um pouquinho conturbado, e às vezes as pessoas ficam meio assim, poxa, é difícil entender, mas não, a gente hoje aqui vai deixar isso tudo mais fácil, né? Facilitar aí para que esse conteúdo chegue de uma forma bem legal e também divertida, né? Para a gente conversar um pouquinho, apesar de ser um momento aí de muitas revoltas. Mas, enfim, eu costumo sempre dizer que eu ando em equipe, né? A gente se fortalece quando a gente trabalha aqui em equipe, em conjunto, num grupo, certo? Então, eu conto com a presença aqui, com a participação de Clisman, fazendo a interpretação de Libras, garantindo aí para a gente a acessibilidade, certo? Que é super importante. Temos uma galera massa aqui também na produção, Jonas, Juninho, um beijo, galera, sempre nos dá apoio, suporte aqui, assessoria, para a produção sair incrível, maravilhosa, e junto comigo, olha só, quem nunca mais tinha aparecido aqui nas nossas aulas, tá para compor a bancada aí e acompanhar o chat com a gente. Aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano, a gente está aqui no chat acompanhando aqui a aula da professora Vanessa. Vai ser uma aula bem interessante, né? Aproveitem aí. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda mensagem aqui para o chat que a gente passa para a professora. Lembrando, né? A gente assiste a aula agora, ao vivo. Essa aula vai ser reprisada mais tarde. Vocês podem assistir também pelo canal do YouTube e podem assistir também pelo aplicativo, né? Aí a turminha da produção joga aqui no cantinho os QR Codes. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso aí, ó. Tá vendo? Sincronizado. Aí o pessoal é fera demais. Baixa o aplicativo, instala aí o Educa Recife e assiste a aula com a sua internet financiada. Você não vai pagar do seu pacote de dados para assistir. Dito tudo isso, né? Vamos embora, Vanessa, que eu tô curioso para assistir aqui a aula, aprender também. Vamos embora, professor Luciano, que hoje a gente vai falar sobre o período regencial, né? A gente viu que aí, no período da renúncia, né, de Dom Pedro I, ali no primeiro reinado, quando ele vai-se embora, né, com tanto as pressões internas aqui no Brasil, quanto externas, né, lá em Portugal, ele renuncia e deixa o filho dele, que seria o sucessor do trono, mas Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, que ainda não era Dom Pedro II, tinha só o quê? 5 anos de idade. Como é que uma criança ia assumir, né? Um trono com 5 anos de idade? Então, esse período, né, que marca aí essa transição do primeiro reinado para o segundo reinado é chamado de período regencial, datado aí de 1831 a 1840, certo? Então, vamos ver logo aqui no slide, né, um diálogo aí de duas garotas dizendo assim: hoje vamos entender, né, na aula, o que foi o período regencial. E a outra menina aí, né, garota, fala: quero saber. Então, vamos junto aqui, eu faço um convite, né, para a gente ir junto aqui conhecer um pouquinho o que foi esse período regencial. Como eu estava falando anteriormente, né, foi um período que teve muitas questões aqui, né? Foi um período conturbado, um período de revoltas, né? De muitas instabilidades políticas, econômicas e, às vezes, um pouquinho, vamos dizer, complexo de entender. Mas tudo aos pouquinhos, devagarzinho, a gente vai entendendo o que foi esse período aí regencial. E aí, primeiramente, a gente vai trazer as fases, né? Que tiveram algumas fases aí nesse período. Olha aí, as fases do período regencial, que vai de 1831 a 1840. E aí a gente tem logo, né, quando Dom Pedro vai embora e que o filho dele não pode assumir o trono com 5 anos de idade, tem logo uma regência trina, né, que seriam 3 regentes. Trina porque seriam 3 pessoas ali regendo o Brasil, certo? E essa regência trina provisória, ela dura
poucos meses, certo? E foi em 1831. Posteriormente, no mesmo ano de 1831, tem a regência trina permanente, aí dura mais um pouquinho, né? Duram 3 anos aí, 1831 a 1834, ok? E, posteriormente, existe uma regência, há uma modificação aí, né? Uma nova composição aí na estrutura desse período regencial, que ao invés de ser 3 regentes, vai ser apenas um regente governando aí o Brasil, certo? Aí a gente tem a regência una, porque é um só, um único regente, de Feijó, né? O padre Diogo Feijó, que é de 1835 a 1837, e depois vem a regência una de Araújo Lima, que é de 1837 a 1840, ok? Então, aí a gente traz inicialmente já essas fases aí do período regencial, que foi aí marcado, né, por essas 4 fases: regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo Lima, ok? E aí eu já trago a figura do Diogo Feijó, né, que era um padre. E esse período, professor Luciano, que estava aí, né, a regência dele, foi marcado por um período de forte pressão política, né? Tinha muita instabilidade ali, e ele era tido, né, pela oposição ali como muito tolerante, indeciso, né? Não tomava uma decisão mais ali. E nesse momento também, a questão ali da estrutura, né, agrária, cafeeira, estava crescendo bastante aqui no Brasil, e os grupos políticos ali da elite também queriam fazer parte, né, do poder, de governar. Então, houve muita pressão, né, da ala ali conservadora nesse momento. Então, e ele também tinha um grave problema de saúde que botava em xeque, né, a estabilidade ali do governo. Então, tudo isso fez com que ele renunciasse, certo? E aí o seu substituto aí vai ser Araújo Lima, né, que é uma ala aí mais conservadora, inclusive um pernambucano, né, um fazendeiro pernambucano da época. E aí a questão aí do conservadorismo, né, dessas ideias de ter uma hierarquia social, né, do direito à propriedade também, né, as ideias ali conservadoras se acendendo, né. Então, o conservadorismo está à frente, né, desse governo aí, dessa regência una de Araújo Lima, olhem só aí na tela, ok? Durante o período, né, que ele esteve aí à frente. Mas a gente vai entender, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, né, de cada um desses, mas a gente vai entender que nesse momento tinham os partidos políticos, certo? Que eram divididos inicialmente por 3 partidos políticos. Primeiro, esses restauradores, ou caramurus, desculpa, quase não saía. Esse partido aí, ele não dura muito tempo não, certo? Ele só vai durar até 1834, porque esse partido aí, eles queriam a volta de Dom Pedro I ao poder, só que eles não podem durar muito, eles não duraram muito, melhor dizendo, porque em 1834 Dom Pedro morre. E aí como é que Dom Pedro ia voltar ao poder? Então, eles acabam terminando, né, finalizando esse partido, e muitos dos que compunham esse partido foram migrando para os outros, certo? Então, esses restauradores só duram de 1831 a 1834, esse partido dos restauradores, porque eles queriam a volta de Dom Pedro I ao poder. Tínhamos também, né, o liberal moderado, que o que é que eles queriam, né? A questão ali do centralismo político. As províncias não teriam autonomia política nem econômica, né? Queriam aquele poder centralizado numa figura só, em uma liderança. Então, não queria aquela autonomia que tivesse ali nas províncias. Então, isso aí também trazia essa questão, né, dessa unidade territorial, que a gente vem falando sobre isso, que nesse período estava ainda muito instável, certo?
E a outra ala aí, que era o outro partido político que existiam, olhem só aí em tela cheia, era o Partido dos Exaltados, certo? E aí, nesses, eles tinham esses ideais, né, do federalismo e autonomia política e econômica, né, para as províncias. Então, haviam essa estrutura aí, inicialmente, desses partidos, mas aí, mais à frente, a gente vai ver que esses restauradores acabam findando porque Dom Pedro morre, certo? Então, fica aí bem claro que tinha a ala dos partidos que queriam a centralidade ali de uma figura e os outros que queriam a questão do federalismo, que daria mais autonomia para as províncias que existiam na época. Ok? Mas aí fica claro que as reformas políticas, né, desse momento aí do período regencial, a maioria elas tinham um caráter descentralizado, apesar de, na sua prática ali mesmo, não era muito bem assim, né, mas tinha esse caráter de descentralizar o poder ali. Ok? Então, vamos entender melhor aí, certo? Nesse período inicial aí, tem um grande momento aí da história, né, do período regencial, que é a Guarda Nacional, que surge aí em 1831. Né? É uma dessas reformas políticas iniciais aí, essa questão aí da Guarda Nacional. E o que é que consistia essa Guarda Nacional? Né? Era uma milícia civil censitária. Por quê? Né? Era uma milícia, um grupo armado, ali, vamos dizer assim, civil, porque eram feitos pela sociedade, e censitário, que a gente já viu aqui em aula, que era só um pequeno grupo, né, que tinha o direito de participar ali da votação, né, de eleger um representante. E esse grupo só eram a elite, né, que tinha um poder aquisitivo, né, financeiro. Então, só esse grupo era restrito à participação, né, do voto, e essa Guarda Nacional era composta por esses grupos, certo? Então, vejam aí. Então, participavam deles, né, a elite agrária, que eu estava falando, e cada município, né, cada província, teria o seu representante da Guarda Nacional. E o que é que isso também traria, né, com essa Guarda Nacional e sendo esse representante da elite? Também era uma forma de reprimir os movimentos populares. Que eu estava falando inicialmente, esse momento, tiveram muitos movimentos, né, aí, muitos confrontos, conflitos, e aí, nesse momento, e eles colocando, né, uma Guarda Nacional proveniente aí da elite, ia reprimir esses movimentos populares que estava surgindo. Outra reforma política que houve nesse momento foi o Código Penal, em 1832, certo? E traz aí o amadurecimento do Estado brasileiro, ok? E mais uma outra reforma política, aí, uma das mais importantes, vamos dizer assim, do período, é o ato adicional, né? Esse aditivo aí, em 1834, essa adição, né? Esse complemento aí na Constituição de 1824, que a gente já viu lá com Dom Pedro I. Então, a ideia desse ato adicional era o quê? Descentralizar parcialmente, olha aí, parcialmente, porque tinha o caráter de tirar aquela centralização de uma figura só, mas só parcialmente, né? E parcialmente a política no Brasil e a criação de assembleias legislativas provinciais, certo? Um poder local. Então, a partir de 1834, né, vão surgir algumas assembleias legislativas nas províncias no Brasil, certo? Só que aquela figura ali que estava representando, né, o presidente ali, vamos dizer, da província, ele era nomeado por quem? Pelo regente lá, pela liderança central, certo? Então, era parcialmente descentralizada por conta disso, certo? Quer fazer algum comentário, professor Luciano? Tem alguma dúvida aí no chat? Alguém comentando? Até agora o pessoal está calado. Está caladinho. Só lembrar uma coisa, né? A professora falou sobre os partidos, né? Aí falou aí sobre o partido restaurador. Eles desejavam ali o retorno da monarquia. Aí você sabia que hoje existem grupos no Brasil
que são defensores do sistema monárquico. A gente tem grupos hoje no Brasil que defendem o retorno ao sistema da monarquia. Inclusive é fácil a gente identificar esses grupos e manifestações, porque eles andam portando a bandeira, né, do período do Império. Então, nesse sentido, né, a bandeira do Brasil diferente que tem lá, né, o logotipo, lá o brasão da Casa Real. E nesse sentido, né, um grupo, né, que vez ou outra está aí fazendo alguma postagem nas redes sociais, participando de algumas dessas manifestações. E nesse sentido é um grupo que está ligado, né, esse grupo mais conservador, né? Lembrar, gente, que existe uma diferença muito grande entre o que a gente chama de conservador e o que a gente chamaria de reacionário. Conservador, ele vai estar ligado àquele grupo, né, que deseja a manutenção daquilo que, em teoria, para eles, né, está dando certo. Então, se você tem um sistema econômico que, dentro da perspectiva daquele grupo, está dando certo, você mantém, você conserva. Já o reacionário, não. Ele vai trabalhar muito pautado, né, em questões de ordem mais moral, né, questões de costumes, né. Então, é um grupo que tende, né, a desprezar aquilo que seriam, né, avanços, né, no campo da inclusão, por exemplo, né, você trazer aí leis ou normas, né, que venham a beneficiar grupos que historicamente são excluídos ou oprimidos, né, como, por exemplo, a parcela da população LGBTQIA+, né, os negros e negras, né, que embora sejam maioria na população, ainda sofrem, por exemplo, com a questão do racismo. Então, mulheres, né, que também são maioria, mas sofrem muito ainda com a questão do machismo, né, da misoginia. Então, esses grupos reacionários, né, inclusive, eles tendem a ser mais violentos, né, professora? Exatamente. Então, lembrar, né, que a gente tem aí essa diferença entre o conservador. O conservador não necessariamente ele é reacionário, mas a gente vai observar que, em sua maioria, né, esses reacionários, eles tendem mais a se agrupar do lado dos conservadores do que do lado, né, dos liberais ou do pessoal ligado mais à esquerda, né? E isso é uma coisa para a gente atentar e ter cuidado, né? Ficar aí de olhos atentos, né? Para evitar cair aí nesses discursos mais reacionários, né? Exatamente, até porque, né, nessa estrutura aí mais reacionária, que tende também, né, essa questão que o professor Luciano colocou, que os conservadores tendem mais a uma visão assim um pouco mais reacionária, porque muitas vezes eles são mais resistentes ao diálogo com a diversidade, E né? a mudança, A né? mudança, exatamente. Porque como traz, né, na sua perspectiva, uma hierarquia social, então muitas vezes não vê esse patamar mesmo, né, de dialogar, de abertura com esse diverso que existe dentro da nossa sociedade. E quando a gente, um ponto bem importante que o professor Luciano trouxe, quando a gente está falando em minoria, é minoria de direitos, né? De acesso a direitos. Isso. Não que seja minoria em quantitativo, Isso. mas em minoria em acesso a direitos. Então, por isso que a gente fala desses grupos de minorias, mas a minorias de acesso a direitos, certo? Que são direitos, né, constitucionais, que estão na lei, certo? E muitas vezes essas pessoas sofrem de acesso, né, na prática não têm o direito de fato ali efetivo, certo? E um ponto importante, voltando aqui, né, para a questão do ato adicional de 1834, é que nesse momento, como eu falei, foi um ato aí importantíssimo nesse período, porque aí é nesse momento que se torna, né, deixa de ser regência trina para se tornar regência una. E que aí vai vir o Diogo Feijó, primeiramente, né, e posteriormente o Araújo Lima, certo? E a gente vai entender. Olha aí o que eu estava falando, né? Mas, apesar de ter ali aquele caráter descentralizador, os presidentes das províncias serão nomeados pelo governo central. Então, era um caráter parcialmente descentralizador, certo?
porque esses presidentes eles não podiam ali nas províncias se resolverem, teriam que ser nomeados a partir do governo central, ok? Então, vejam só, vamos prestar atenção aí, né? O ato adicional vai substituir o sistema de regência trina por um sistema de regência una, olha aí o que eu estava falando, ok? E aí? E esse regente vai ter o poder moderador? Pergunta um garoto, né? Aí a menina responde a seguinte questão: não, a Constituição de 1824, certo? A lá criada por Dom Pedro I, dizia que o poder moderador era exclusivo do imperador. Mesmo sendo agora um único regente, ele não ia ter, né, esse poder moderador, porque ele não era imperador, ele era apenas o regente. E vocês sabem, recapitulando aqui, né, relembrando, que quando foi elaborada a Constituição de 1824, lá no primeiro reinado, esse poder moderador foi um poder a mais que Dom Pedro criou para poder, né, se manter no poder, para a manutenção dele no poder. Porque existia a questão da tripartição dos poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, e ele criou mais um para poder, né, manter ele ali no poder, que ele não é nada besta, né? Com o poder moderador, né, professora? Ele vai passar a governar quase que de forma absoluta, exato. Né? Porque você tinha ali os 3 poderes, mas aí, vamos imaginar, né? E ele terminava acumulando 2, né? Acumulava o poder executivo e o poder moderador, né? Exatamente. Então, o Congresso, o Parlamento, ele propunha uma lei, mas se o imperador ele não gostasse muito daquela lei ali, usava o poder moderador para barrar, né? Para impugnar ali a lei, barrar, e nesse sentido, né, ele tinha os poderes concentrados, né, em mãos, né? Na realidade, né, essa tripartição, mesmo tendo essa separação dos poderes, aí, né, no executivo, legislativo e judiciário, só ficava no papel, né? Porque com a criação do poder moderador, ele podia mandar e desmandar. Exatamente. Então, nesse momento aí, há essa nova reformulação aí, como eu estava falando, e esse poder moderador, né, passa a não existir porque só dizia respeito ao imperador. Certo? O regente não era imperador, então não teria isso, né? Era só para a figura desse imperador, rei, né? No caso aqui do nosso Brasil, imperador. Então, vejam, aí uma nova também estrutura partidária, né, dos partidos. Então, os partidos políticos pós-1834. Aí aqueles restauradores que a gente falou, né, com a morte de Dom Pedro, vai por água abaixo, acaba. E aí se tornam 2 partidos políticos aí. Os liberais moderados, que seriam esses regressistas, né, que tinham essa ideia do centralismo, né, do poder, e eram contra esse ato adicional. Porque o ato adicional, a gente viu anteriormente que tinha o quê? Um caráter de descentralizar, né? Dar mais autonomia política e econômica para as províncias. Então, esses liberais moderados, eles eram contra a esse ato adicional. Já os liberais exaltados tinham ideais progressistas, né? O federalismo. Então, eles eram a favor a esse ato adicional, ou seja, que cada província tivesse a sua autonomia. Okay? Então, a partir desse momento, de 1834, foi dividido dessa seguinte forma aí o partido, né? Os liberais moderados e os liberais exaltados. Ok? Então, vamos entender aí. Vejam em tela cheia. Os progressistas, eles tinham um movimento aí, que era o Clube da Maioridade, né, onde trouxe muita comoção nacional na época, porque eles queriam o quê? Que Dom Pedro II pegasse e assumisse o trono com 14 anos de idade. Só que, um detalhe, né, nesse momento aí, na Constituição de 1824, melhor dizendo, ele só poderia assumir o trono com 18 anos de idade. Certo? Aí vejam aí que problemática que vai estar. Né? Ele apenas tinha 14 anos, mas na Constituição só dizia que ele podia, né, assumir o trono com 18 anos de idade.
Aí é um problema, né? Mas a gente vai entender já já, certo? E tinha o outro lado, que eram os regressistas, que é a questão aí da lei de interpretação do ato adicional. Eles queriam uma lei que interpretasse o ato adicional. E aí, em defesa da centralidade do poder, ok? E nesse momento que há um movimento muito grande desse pessoal aí, dos progressistas, uma comoção, um movimento nacional para que Dom Pedro chegue ao poder, eles dão um golpe, né? Porque se na Constituição diz que ele só poderia assumir com 18 anos e ele tinha 14, então era inconstitucional. E isso quer dizer o quê? Um golpe de Estado. Por isso que fica conhecido como golpe da maioridade, né? Que aí, com esse movimento todo, Dom Pedro assume o poder, conhecido nesse momento como golpe de maioridade, em 1840, né, que ele só poderia assumir em 1844, mas aí é antecipado, né, essa antecipação, né, dele no trono. E também tinha um interesse desse partido aí dos progressistas de se manter também no poder, porque apoiando Dom Pedro, né, no poder, eles também poderiam ter ali um pouquinho daquele poder, né, estar junto ali com ele. Então, garantia também, né, esse grupo aí que apoiava ele de estar no poder, certo? Então, esse momento que Dom Pedro II assume o poder com 14 anos é chamado de golpe da maioridade, ok? E aí, uma curiosidade que eu trago aqui, já para a gente finalizar a nossa aula. Olha o nome de Dom Pedro. É só um pouquinho menor do que o do pai, né? Mas veja o nome dele. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Olha o nome de Dom Pedro II aí. E aí a gente depois vai ver, né, como foi o período aí do segundo reinado. A gente também vai ter aqui um momento da gente estudar as revoltas regenciais, que tiveram várias revoltas nesse período regencial. Mas a gente já está chegando ao fim dessa aula, professor Luciano. Se despeça do pessoal do 8º ano. É isso aí, o cara tinha 14 nomes ali, né? Aí só perdia pro da Princesa Isabel, né? A Princesa Isabel tinha mais, mas é isso aí, gente. Aula aí, ó, aula top aí da professora. E a gente se despede até a próxima aula, né? Pois é, gente, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.